Você está viajando através de outra dimensão. Uma dimensão não só de imagens e sons, mas também da mente. Uma jornada a uma maravilhosa terra, cujas fronteiras são as da fantasia. Há um sinal logo à frente, avisando que sua próxima parada será em Além da Imaginação. Nothing in the world to prevent it from altering the course of history? Is that it? That's right. Let's say, Corrigan, that you go back in time. It's October 1929, the day before the stock market crashed. Now, you know that on the following morning, securities are going to tumble into an abyss. Now, using this prior knowledge, there's 100 things you could do to protect yourself. But I'd be an anachronism. I really don't belong back there. You could sell out the day before the crash. But what if I did and started the crash earlier? Now, history tells us that on October 24th, 1929, the bottom fell out of the stock market. That's a fixed date. It exists as an event in the history of our times. It can't be altered. And I say it can. Now, what's to prevent me, say, from going to a broker on the morning of October 23rd or the 22nd? Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós iremos falar sobre o episódio número 49, episódio número 13 da segunda temporada, episódio chamado Back There. Seria algo como lá atrás, ali atrás, né? Esse episódio foi ao ar originalmente em 13 de janeiro de 1961. É um episódio, né, Marcos, sobre viagens no tempo, estrelado pelo Russell Johnson, que, detalhe, né, rapidinho, ele apareceu no episódio, né, Execução, que nós falamos na temporada passada, né? Ele era o doutor, né? Uhum. Para quem tem uma certa idade, né, vai lembrar talvez dele, ele é o professor Roy Hinckley, daquela famosa série A Ilha dos Birutas, passava na TV brasileira, não sei se você chegou a assistir. Caraca, com certeza não. Eu era muito criança, eu cheguei a assistir alguns episódios. É uma comédia, não lembro de muita coisa. Eu sei que é um pessoal que está ali sendo obrigado a viver numa ilha, por isso que chama Ilha dos Birutas, né? Mas eu lembro do mais ou menos assim, tenho vagas lembranças, e eu sei que ele fez esse personagem aí em todos os episódios da série. É uma série que muita gente viu, quer dizer, muita gente que tem uma certa idade, né? Os jovens não conhecem mesmo. Sim, bom, eu não conheço mesmo, eu não sou jovem, eu sou velho, hein? Bom, mas só mencionando aqui algumas curiosidades referentes à série, né? A gente já falou, né, que realmente é um episódio que vai falar de viagens no tempo, e como sempre, além da imaginação, vai ser aquelas viagens no tempo que não necessariamente envolvem máquinas, né, onde você entra e mecanismos complicados e tal. Vai ser uma viagem... tanto como a gente comentou ali no episódio The Trouble with Templeton, né, que o cara simplesmente, as pessoas caminham, né, através do tempo e tal, de uma quadra para outra, abrindo uma porta, saindo, entrando. Esse episódio também tem disso. Quando precisava fazer essa transposição de uma época para outra nos episódios que tinham como tema a viagem no tempo, por questões principalmente orçamentárias, eles evitavam usar efeitos especiais, iam encarecer demais o episódio. No caso desse, a gente é transportado no tempo, visualmente falando, através da mudança de uma lâmpada de rua. Ela é uma lâmpada elétrica no tempo dos anos 60. Quando o personagem é transportado para o passado, mais de 100 anos no passado, ela se torna uma lâmpada a querosene. E aí a gente já tem aí a sensação de que o tempo retrocedeu. As roupas também do personagem, quando ele volta no tempo, as roupas dele mudam para uma roupa do século XIX. Essas duas coisas vão dar para a gente logo de cara essa sensação, sem a necessidade de efeitos especiais caros que eles não podiam se dar ao luxo de jeito nenhum na série, né? Uhum. Sim, o episódio também tem uma música sensacional do Jerry Goldsmith, né? O tema do episódio, que é de suspense, né, de emoção. Então é muito legal, assim. Tem várias questões legais no episódio, assim, que dá pra gente elencar aqui. Apesar de eu assumir logo de cara que não é uma das histórias, na minha opinião,
das mais geniais de Além da Imaginação sobre viagem no tempo. Entendeu? Eu acho que eles tratam isso até com muito mais... de maneira muito mais cerebral, assim, alguns outros episódios, sabe? Esse episódio, ele tem um clima de outras séries posteriores, na verdade, né? Você tem aquela série Túnel do Tempo, em que os caras tentam, né, influir em acontecimentos históricos. Na verdade, eles tentam também salvar a própria pele, que às vezes eles são metidos no meio de um acontecimento histórico, e é uma catástrofe, eles têm que se salvar. Ou você teve muito isso também na série de TV Star Trek, o Jornada nas Estrelas. Tem alguns episódios, um específico que é muito famoso, em que você precisa mudar alguma coisa que vai acontecer no passado. Enfim, eu acho que, e com certeza você assistindo os episódios dessas séries posteriores, você percebe que tem influência, apesar que essa temática ela já tinha sido muito retratada no cinema. Mesmo na época que ela estava em 61, já tinha muita coisa que já tinha surgido assim, que tratava sobre viagens no tempo. Vamos colocar assim, não é uma história, assim, um roteiro insignificante. Eu acho que tem boas atuações. Eu gosto da atuação do Russell Johnson, do Bartley Hobson, que a gente vai falar mais pra frente, né? Que o personagem dele é um personagem chave nessa história, né? Mas eu acho um episódio, assim, meio whatever, sabe, da série. É um bom episódio, mas não é um dos mais memoráveis, né? O Russell Johnson, é engraçado que ele é um cara que vinha... Ele era um ator de TV, mas antes ele teve uma participação nos anos 50 no cinema, em filmes de ficção científica. Por exemplo, It Came from Outer Space, ou Guerra dos Planetas, que é o This Island Earth. Ele era um cara meio que já tinha uma história na ficção científica, por isso eu acho que os episódios da série em que ele aparece, o Rod Serling botou em 2 episódios de ficção científica e viagem no tempo. Mas esse episódio realmente, ele tem essa coisa que o plot twist que ele tem é interessante, mas não é nada assim tão marcante. E mesmo o que vai acontecer acaba não sendo, né, tão marcante. Das decisões que foram tomadas no roteiro, elas não vão ficar ecoando na cabeça da pessoa para sempre, como outros episódios que tem na série que você nunca mais esquece, né, e fica pensando naquilo muito tempo. Sim, sim. O diretor, o David Warwick McDermott, ele já tinha dirigido outros 2 episódios, não é isso? Inclusive a Execução, que a gente comentou temporada passada. E ele é um cara que ele teve uma carreira curta, ele era ator e ele dirigiu episódio de TV ao longo de mais ou menos 9 anos. Depois ele foi fazer outra coisa. Então, ele não era um diretor muito experiente assim também, mas eu acho que ele se sai muito bem. O episódio tem um bom andamento, a direção é segura, a fotografia do episódio é muito bem feita, a trilha sonora, como você mesma falou, é maravilhosa. O Jerry Goldsmith estava inspirado, para mim é o ponto alto, inclusive. Eu meio que é mais ou menos isso que eu teria para dizer sobre esse episódio. Mas vamos lá, a gente não começou ainda. Vamos à sinopse do episódio. O que acontece é o seguinte: você tem... O pessoal tá dentro de um... O pessoal tá dentro de um clube, é Potomac Clube, não é isso? Uhum. Eles estão bebericando, jogando conversa fora. E um dos assuntos que vem à tona é o que você faria se você pudesse voltar no tempo um dia antes de um acontecimento trágico, de uma grande catástrofe, você tivesse a chance de impedir aquilo. Será que você tentaria, você conseguiria impedir? Uma das pessoas que está participando da conversa é o Pete Corrigan. E quando fica tarde, o Pete resolve ir embora. No que ele vai embora, ele esbarra num atendente, num garçom que tem ali atendendo as pessoas no clube, e o cara derruba bebida na roupa dele. A hora que ele está saindo, ele sente alguma coisa e a imagem fica meio embaçada. Nesse momento, ele viaja no tempo e ele, aos poucos, ele vai descobrindo, primeiro, que o local onde ele mora, na verdade, agora é uma casa que aluga cômodos para as pessoas morarem, e conversando com as pessoas, ele acaba, dali do local, ele viajou mais de 100 anos no passado, ele descobre que ele retornou na tarde do dia em que o presidente Abraham Lincoln foi assassinado. E ele está ali próximo, inclusive do teatro onde isso vai acontecer. Ele fica desesperado e ele resolve tentar impedir que isso aconteça. Porém, não vai ser tão fácil quanto ele está pensando. E aí é mais ou menos essa a trama, né, desse episódio. Então, porque a data que está acontecendo essa conversa dele nesse clube de cavalheiros, né, é 14 de abril de 1961. E o assassinato do Lincoln foi em 14 de abril de 1865, ou seja, no mesmo dia.
E sabe o que é engraçado? Eu acho que tem uma certa relevância para o desfecho do episódio, porque eles começam essa conversa falando sobre o quê? Dinheiro, né? Eles falam assim, o que você faria se você pudesse voltar um dia antes da quebra da bolsa em 1929, né? Você não ia pegar algumas aplicações suas, tentar proteger o seu dinheiro e tal, e a conversa tá rolando em torno de dinheiro. Só que como você falou, quando ele sai, inclusive o William, que é esse cara, que é um garçom, né, desse local, ele fala, não, desculpe, o senhor tem algum casaco e tal? Não tem nenhum casaco, porque o tempo lá fora tá fresco, né, não precisa, né, e ele fala sobre a data do dia de hoje, né, e tal, fala assim, que dia que é hoje, não sei o que, por algum motivo ele fica fazendo essa pergunta, eu não entendi no momento por que ele ficou falando, não tem problema, que dia é hoje? É 14 de abril de 61, né, e tal, em Washington DC. Então, quando ele sai e tem esse negócio, esse torpor, né, a câmera embaça e vai desfocando e indo para essa lâmpada que fica no muro, você vê que ali foi a mudança de época, né? As pessoas vão passando com roupas diferentes, passa uma carruagem e tal, a própria roupa dele está diferente, ele começa a falar, eu preciso ir para casa. Então o episódio não é à toa, né, que você vai ter a questão do Lincoln nessa história aí, porque quando ele dá por si, que ele entra nessa, que é a própria casa dele, só que como você falou, é uma pensão, né, de uma mulher muito chata, por sinal, que chega perguntando para ele, o que você quer? Aqui é um lugar de gente decente. Ela só abre um sorriso quando ele fala que é engenheiro, né? E tal. Então tem um quarto para você. Aí vai descendo um casal, né? Tudo arrumadinho, assim. Nós estamos indo para o teatro. Vamos, amor. Porque o presidente estará lá, blá, blá, blá. Aí que cai a ficha, né? Para ele, assim, como assim? 14 de abril, Putz, assassinato do Lincoln, né? Quem matou o Lincoln foi aquele cara lá, o Booth, né? O John Wilkes Booth. Não é esse o nome dele? Isso. Aí o cara se põe a tentar de alguma maneira mudar a história, né? E o que a gente já viu por aí na ficção científica, nos filmes de viagem no tempo, cara, mudar a história não é assim tão simples como a gente imagina, né? Por causa do paradoxo, né, temporal e outras questões também que envolvem, né, viagens no tempo. Então ele começa a tentar convencer as pessoas. Primeiro ele vai pro teatro correndo, gritando feito um doido, que vão matar o presidente. A próxima cena já é ele sendo preso, né? Eu acho assim, para mim, que o episódio até tem algumas incongruências que ele não responde, né? Quando ele vai preso pra delegacia, fala assim, esse cara tá bêbado, esse cara tá louco, bota lá no chilindró esse palhaço. Tem um policial naquele momento que ele automaticamente já fica, né? Ele fica convencido que o cara está falando a verdade, por algum motivo, né? Ele fica, inclusive, ali pressionando o sargento para que não, mas se ele estiver fazendo a coisa certa. E para mim, o que nesse episódio me soa fraco, assim, enquanto narrativa, não desmerecendo, claro, né? É que, por exemplo, tem um cara, vai se adentrar um cara na delegacia, todo bem arrumado, com uma capa, todo bonitão, falando que o nome dele é Wellington, não sei o que lá. Eu não saquei se esse Wellington na história, porque não foi explicado, não foi verbalizado, se é um personagem proeminente, importante da cidade, né? Porque, é claro que tem um plot twist na questão desse personagem. E fala assim, olha, esse cara que foi preso aí, eu realmente eu já lido com veteranos de guerra, né? Porque ele fala que ele é veterano da guerra e tal. Eu lido com veteranos de guerra, eu queria que esse cara ficasse sobre os meus cuidados. E aí, então, que o personagem, o Peter Corrigan, vai acabar ficando com esse cara aí, né? A polícia, veja bem que doideira, vai deixar o personagem lá, que eles acham que tá bêbado, que tá louco, nas mãos desse tal de Wellington arrumadão e todo janotinha que chega na delegacia. Aí, é claro, não é nada surpreendente pra mim, né? Não é pra ninguém, né? Que esse Wellington aí, no mínimo, é uma pessoa que tem algum interesse exclusivo nessa questão. Porque ele começa primeiro ele serve uma bebida ali pro Corrigan, né, e começa a conversar. Eu tô sabendo que você fica falando por aí que o presidente vai ser assassinado, o Lincoln vai ser assassinado, eu quero saber por quê, né? E aí fica naquela conversa e tu fala, nossa, por quê, né? Que esse cara, do nada, ele ficou sabendo disso, já foi lá pegar o cara. Então você acaba descobrindo, obviamente, que esse cara é o próprio, né, Marcos? É o próprio John Wilkes Booth, né? Que o cara vai passando mal com a bebida dele e fala, seu maldito, você me entorpeceu, você me drogou, e fala, você precisa descansar, você está cansado e tal, e sai
o tal do Wellington, que não é nada o Wellington. É o John Wilkes lá, né? Então, Isso. Então, o episódio, ele é assim, ele é episódio... Não é que ele seja ruim, não é que ele seja mal filmado. A trilha é fantástica, a atuação do Sir Johnson é maravilhosa. Mas, caralho, eu acho que não tem nada demais. Assim, dentro da própria história de filmes e Viagem no Tempo, ele não tem nada de muito profundo nessa questão. Nem o paradoxo que ele quer mostrar pra gente, né? Que vai ter mais pra frente, que envolve isso, grana, né? É meio bizarro isso, né? É grande coisa. Ele pinta o John Wilkes Booth como uma espécie de figura maquiavélica, quase que um agente secreto do mal, né? Não, só faltou ele ter um bigodinho daqueles enroladinho e ficar fazendo, sabe, tipo Penélope Charmosa lá, assim, né? Isso. Enrolando assim o bigodinho. Enquanto que ele era um ator, que eu saiba, ele nunca usou nome falso, ele era um cara que era contrário o fim da escravidão, era um cara envolvido em política também, conhecia, era amigo de ex-presidente, inclusive, e ele entrou nesse complô para assassinar o Lincoln, porque a rendição tinha acontecido, dos confederados tinha acontecido há 4 dias, poucos dias antes do assassinato. Eles achavam que com o assassinato do Lincoln, poderia isso ser revertido, né? O Sul tentaria fazer uma retomada das hostilidades, retomaria a guerra e poderia ter uma virada com isso. Não aconteceu, claro, né? Enfim, como eles planejavam, então eu não sei se ele era esse super vilão assim que o filme meio que mostra, né? Mas que o episódio mostra, provavelmente não era, né? Muito provavelmente, mas interessante, né? Não, sim, interessante, né? A gente vai ter aqui na conclusão do episódio, né? Que é óbvio que ele não vai conseguir salvar o Lincoln, né? Que enquanto ele acorda lá, que ele foi drogado e fica no quarto rolando lá e tentando levantar, o policial lá na delegacia, por algum motivo também, né? Ele não é explicado isso, ele resolve aparecer na casa do dito Wellington, que nem é o Wellington, né? Que aí depois a governanta vai falar assim, não, mas esse não é o quarto do Wellington, esse é o quarto do John Wilkes Booth. Né? Então, porra, né? Então como é que o policial apareceu lá? É cheio de conveniências. Tem conveniências cheio de no roteiro. Conveniências não explicadas. É verdade, não precisa, porque o Shelley, eu acho ele um grande roteirista, ele tem roteiros fantásticos, sabe? Mas me parece um roteiro meio preguiçoso, assim. A própria série mesmo, mais pra frente, eu acho que na 4ª temporada, tem um episódio que fala de viagem no tempo de uma maneira até bem profunda, sabe? Com a questão da bomba de Hiroshima, né? Então, eu acho que esse episódio de Viagem no Tempo é não muito brilhante da série, né? Eu fico com essa impressão. E veja bem, no episódio, a gente vem falando dos episódios que foram feitos filmagem através de vídeo, né? Que é uma filmagem de baixa qualidade. Esse episódio tem alta qualidade de filmagem, você vê que tem os planos interessantes, né? E tal, mas, porra, infelizmente eu acho que ele falha na questão do roteiro. Só para a gente poder concluir, para a gente poder dar as nossas considerações, só contando que aí, claro, o personagem ele vai ter o retorno dele à época dele, à época atual dele, que seria 61. Passa mal, fica meio tonto e pum, já está de volta ali em 61. E quando ele está lá batendo na porta, ele está novamente na frente do clube lá de cavalheiros, lá o Clube Potomac. Ele entra, os caras já estão falando de dinheiro. Só que, porém, ele é recebido por um outro garçom. Né? Ele fala, ué, cadê o William que estava aqui? Né? Ele nunca trabalhou nenhum William aqui, senhor. Acho que o senhor está confuso, né? Volta para a mesa onde estão os outros caras. E eles estão falando sobre isso. Como o papo agora, a discussão é como ganhar dinheiro, né? Aí tem um personagem de costas falando assim, sabe qual é a melhor maneira de você ganhar dinheiro? Isso é uma cruel realidade, né? É você herdando esse dinheiro, né? Então, a gente vê hoje em dia, inclusive, esses caras aí que tem altos discursos, né? De meritocracia, né? Mega escrotos, né? Sendo que é uma puta de uma falsa simetria, porque os caras já nascem ricos, na verdade, já herdaram tudo. E tem um cara que tem um personagem lá que está justamente falando sobre isso. A melhor maneira de ficar rico, na verdade, é você herdar o dinheiro, né? Aí quando ele se aproxima, é o William, que antes dele viajar no tempo era o garçom que virou a bebida em cima dele, né? Que é interpretado pelo Bartlett Robinson, que por sinal, rapidinho, né? Ele inclusive fez um episódio que as pessoas gostam muito. O episódio é aquele To Serve Man, né? Que é Para Servir o Homem.
né, o Bartlett Robinson, né? Então, ele é um ator muito competente, né? Então, mas ele está lá, aí o cara fala assim pra ele, que é uma coisa que que no episódio fica um certo constrangimento, né? Porque ele chega assim: nossa, você é o William? William, não é você que era garçom aqui do clube? E o cara, ele não quer ser, né? Mas ele não consegue deixar de ser ao mesmo tempo muito snob. Olha, não que isso tenha algum problema, mas na verdade nunca fui. Eu tenho idade, inclusive, antes de você nascer eu já era sócio desse clube. Eu sou obrigado a protestar contra o que você está falando. Ele é um cara meio snob, né, e tal, né? Então, cara, o desfecho do episódio é esse. Talvez a gente que não tenha pego essa linha, eles começam falando de dinheiro e o episódio termina com eles falando de dinheiro, inclusive, né? Uhum. Sim, exatamente. Então, a temática inicial é retomada no final, tem um fechamento, assim. É interessante, né? E esse plot twist que você tem aí de que ele acaba mudando o destino daquele policial que tenta, né, ajudá-lo a salvar o Lincoln, e enfim, e mudando o destino do atendente do clube, em vez de salvar a vida do próprio Lincoln, como ele gostaria. Então ele mesmo fala, né, a gente descobrir que você viajar no tempo para tentar mudar uma coisa, certas coisas não podem ser mudadas, mas outras sim. Enfim, é interessante, não é memorável, mas é interessante. Aqui diz que primeiro ele herdou o dinheiro do bisavô dele, que ele é um policial que se tornou conhecido por prever de alguma forma o assassinato do Lincoln e tentar alertar. Depois ele acabou se tornando chefe de polícia, depois vereador, e eventualmente ele se tornou um milionário através de imóveis, né? Então você vê, né? Até se perdeu, inclusive, o propósito inicial, né? Dessa questão dele lá de, no passado, tentar salvar um cara, o Lincoln, né? Que era um cara importante, né? E tal, né? Uma figura importante, o Abraham Lincoln, né? Pro americano. Então, sei lá, não é um episódio bom. Veja bem, dá para assistir de boa, mas eu não acho um grande episódio, assim. Não entraria no meu top 10, como eu fico falando. Não. Então, vamos lá escolher alguma coisa para recomendar aqui. Vamos escolher algum filme para recomendar, um filme bom sobre viagem no tempo? Eu tenho um para recomendar. Então? Que é um filme, é interessante, ele é um filme que é um filme, ele é um filme dos anos 80, do final dos anos 80. Ele fez um certo sucesso e causou um burburinho quando foi lançado em VHS no Brasil, que é o Navigator, Uma Odisseia no Tempo, que é um filme do diretor neozelandês Vincent Ward. Por sinal, vou fazer um adendo rapidinho. Quem puder, assista aos filmes desse cara, desse diretor. Ele é um cara que ele dirigiu Estado de Sítio, dirigiu O Intruso, que é um filme maravilhoso, dirigiu Amor Além da Vida, que é um filme com o Robin Williams, todo mundo conhece. Mais recentemente ele fez o Honra e Liberdade. Enfim, é um diretor excepcional, Vincent Ward. Só que eu já vou preparar as pessoas que forem assistir esse filme Navigator, porque assim, ele é um filme que ele não trabalha com efeitos especiais, não, ele tem uma narrativa meio minimalista. A história basicamente é de um pessoal que está na Inglaterra no século XIV, durante a Peste Negra, e eles entram num túnel, eles vão sair na Nova Zelândia no século XX. E tem todo esse estranhamento que esse pessoal da Idade Média vai ter por estar circulando ali numa cidade no século XX e tudo mais. Ele é um filme muito interessante, tem um roteiro muito curioso, ele vai por um caminho muito diferente do que outros diretores fariam, que aquela coisa seria mais aventuresca, com muitos efeitos visuais, enfim, ele vai por um caminho muito diferente. É cinema indie, de alta criatividade e com uma coisa de uma narrativa fora do comum. Vale muito a pena assistir, assim, é interessante. Eu diria que assim, tem uma proximidade com coisas que talvez se você falasse pro Tarkovsky fazer um filme sobre viagem no tempo, talvez saísse uma coisa próxima aí. Não sei se é um filme fácil de encontrar, mas vale muito a pena ser visto. Navigator, a Medieval Odyssey. Mas eu fiquei curiosa, não vi não esse filme aí. Poxa, legal. Você que era uma grande caçadora de filmes em VHS, talvez até você tenha passado pelas suas mãos em alguma locadora. É capaz, né? É só indo atrás para ver se eu assisti mesmo ou não, viu? Anotado aqui, vou atrás.
Bom, vamos lá. Eu vou fazer uma sugestão aqui, que é meio assim para tirar o preconceito das pessoas, né? Por quê? Porque quando a gente fala da Máquina do Tempo, todo mundo fala, obviamente, do The Time Machine clássico, né? Aquela história maravilhosa, né? Dos Morlocks e tal, filme clássico Time Machine. Eu gosto, um dia desse eu estava reassistindo A Máquina do Tempo de 2002, que é dirigido ali pelo Simon Wells. Eu não sabia, mas esse roteiro aí é do John Logan, né? Que talvez vocês não peguem assim do nada o nome, né? Ligar o nome à pessoa, mas ele é um cara muito, muito importante, pelo menos para mim, né? E para muita gente. É o cara responsável por Penny Dreadful e várias produções aí que a gente gosta pra caramba. Esse filme, claro, para mim eu acho que não dá para você pegar o filme clássico da Máquina do Tempo e você falar que é melhor do que esse de jeito nenhum, até porque ele toma algumas liberdades do roteiro, ele coloca uma questão do romance do personagem, ele coloca ali um holograma inteligente que é interpretado pelo Orlando Jones, né? Líder dos Morlocks é o Jeremy Irons, né? Mas eu acho que esse é um filme que ele tem um certo grau de diversão, sabe? Eu gosto disso. E por que eu tô recomendando este filme especificamente? Que inclusive quem faz o cara que viaja no tempo é o Guy Pearce, né? Que é um ator que eu gosto bastante. Porque tem esse negócio no filme dele ficar tentando salvar a mulher que ele ama, né? Eu acho que isso no filme ele é muito bem colocado, ele é muito dinâmico, né? E muito interessante. Depois, mais pra frente, o filme vai se comportar de uma maneira assim muito até... Vamos colocar assim, o final, o terceiro ato do filme, ele vai para um sci-fi meio maluco assim que... né, que eu não sei, acho que ele decai, né, um pouco no terceiro ato. Mas logo assim, a princípio, essa questão dele tentar salvar a mulher que ele ama, ele não consegue de nenhuma maneira, porque na verdade ele não consegue porque ela vai morrer. Se ela não vai morrer através de um tiro, né, um assaltante, vai ser uma carruagem que vai atropelá-la. Então a gente infelizmente fica vendo ela morrer de várias maneiras diferentes, né, e ele sendo frustrado muitas vezes até ele resolver aí sim fazer a viagem dele, como o protagonista do filme clássico faz, muito mais pra frente no futuro, né? Outras eras, né? Então, onde a Terra os seres humanos na Terra já desapareceram e voltaram a aparecer novamente. Então, eu gosto da Máquina do Tempo, é um filme que eu acho que merece a revisão. Tem ali o John Logan, que eu acho ele um cara genial. Eu acho que o filme ele tem também uma produção muito bem feita. Na época, acho que se gastou muito dinheiro e flopou, né, Marcos? Eu acho que miseravelmente. Né, sim. Esse The Time Machine é de 2002. Mas, cara, eu acho que é um filme que vale a pena você vai se divertir assistindo. Assim, no terceiro ato, assim, é o Jeremy Irons fazendo overacting ali, que é de cascar o bico. Então, acho que vale a revisão, cara, pra quem... Ou a pessoa conhecer, né, não me xingar, porque pra mim é realmente um filme que é divertido, apesar de vários pesares nele. Mas eu acho que vale a pena, para quem quiser assistir uma boa viagem no tempo. Eu poderia citar muitos filmes aqui de viagem no tempo, mas eu acho que esse, especificamente, ele merece ser conhecido pelas pessoas. E ser menos discriminado, talvez. É um filme divertido, sim. Eu admito que na época que eu assisti também não me pegou muito, mas é um filme que tem algumas coisas interessantes nele, né? Ele acaba trabalhando alguns temas que estão no livro e toma ali bastante liberdades, né? Ele tem eu gosto que ele tem uma atriz negra, sabe? Coisa que no filme clássico não tem, né? Vamos lembrar, né? Você tem os Eloys e os Morlocks e tal. Os Morlocks são monstros e os Eloys são todos loirinhos, branquinhos, né? Com cara de universitário dos anos 60, 50, né? Tem a Samantha Mumba, né? Que ela aparece no filme também, vai ter uma importância a personagem dela. Tem o Mark Addy, que é o cara que era o Rei Baratheon lá, cara, do Game of Thrones, né? Então, sei lá, gente, assistam que é no mínimo divertido, né? Tá todo mundo em casa, não sei quando esse podcast sair ainda vai estar essa quarentena, mas acho que vale a pena para poder se divertir e ver essa questão, né? Que é uma questão importante. Eu sempre achei interessante essa leitura, sabe, dos Morlock e dos Eloy, né? Vamos lá, então dessa vez é a minha vez de escolher música, né? Eu tava dando uma olhada aqui na listagem e eu vou ser meio canalha, vamos assumir que pra esse negócio de escolha de música, porque eu vou escolher música de um puta filme sobre viagem no tempo, só que eu não quis colocar ele na minha recomendação. Então eu vou escolher uma música aqui de um filme maravilhoso, um filme de 1980. Lembrando que a música só toca lá no nosso podcast, no MP3 do podcast, tá?
você tem que dar um pulinho lá em masmorracine.com.br para escutar a música. Eu vou escolher aqui de maneira meio canalha, né? Fazer o quê, né? Porque não foi o filme de Viagem no Tempo que eu selecionei para indicar, mas do filme Em Algum Lugar no Passado, né? O Somewhere in Time, que tem uma trilha de partir o coração lindíssima do John Barry. Então eu gosto muito do tema mesmo do filme, sabe? Somewhere in Time, que é do John Barry. Então, bom, quero agradecer vocês, claro, por vocês estarem acompanhando aqui o nosso projeto, né? Espero que esteja ajudando também a galera que está fazendo maratona de filme e série para poder dar uma esparecida na cabeça. Os tempos são difíceis, né? De muitas preocupações, então é bom a gente ter o que assistir, a gente assistir algo e ter opinião de outras pessoas, para a gente concordar ou discordar. Então, claro, a gente deixa aqui, né, Marcos, a nossa gratidão, porque sempre tem gente acompanhando. Sim, a gente agradece a audiência do pessoal e a fidelidade dos ouvintes. Sim. E claro, gente, recomendando sempre aqui no finalzinho do programa, para vocês acessarem a nossa página lá no Facebook, viu? Dar aquela curtida, que é @masmorracine. A página tem o grupo, que é o grupo de fãs de Além da Imaginação, que é um grupo grande, está sempre crescendo. O pessoal vai compartilhando opiniões, episódios favoritos, imagens, vídeos, né, como o nosso amigo William Funchal sempre faz. Então acessem lá, tá no Facebook Masmorracine, que é a nossa página, e entrem no grupo também, que vai valer a pena você poder confabular com mais fãs de Além da Imaginação. Acessem também lá o nosso Instagram, tá? Que é @masmorracine, e o nosso Twitter, tá bom? Que é @masmorra_cast. Lembrando sempre no final aqui que nós sempre estamos solicitando apoio. Então, se você quiser ser o nosso padrinho ou ser a nossa madrinha, a gente agradece. Inclusive, a gente não fala muito, mas a gente agradece muito quem já está nos apoiando. Você já é nossa madrinha, você já é o nosso padrinho. A gente agradece todo o coração, porque o nosso site, o nosso trabalho, para além do nosso trabalho aqui, da gente gravar os podcasts, pesquisar, conversar, todo o trabalho de publicação, de divulgação, eu sempre coloco também um episódio para vocês assistirem com legendas dentro das postagens, seja aqui no YouTube ou seja aqui no site. Então sempre você vai conseguir assistir o episódio do qual nós estamos conversando. Então, para tudo isso, para ter essa possibilidade da gente estar aqui, a gente agradece a todos que já estão nos apadrinhando e solicita, se você tiver condições, nos apadrinhe também. Qualquer valor ajuda para a gente pagar o nosso servidor, para a gente tentar comprar equipamento que a gente está precisando, viu? Então, seu apoio é fundamental. E você que já é padrinho, já é madrinha, a gente deixa o nosso beijo no coração, né? Muito agradecido, você está fazendo com que nós consigamos, né, estar aqui, né? São 10 anos de podcast e a gente louco, né? A gente agora se mete nesse projeto de Além da Imaginação, né, Marcos? Exatamente. A gente agradece o apoio do pessoal. E vamos em frente. Vamos em frente. Então a gente termina aqui o nosso podcast querido. Tá mandando, claro, sempre um beijo para você, um abraço apertado, força, viu? Nesse momento difícil que a gente está passando. E vamos escutar aqui um tema muito bonito de um belíssimo filme, que eu recomendo vocês também assistirem, que é Algum Lugar no Passado. Nós escutemos aí Somewhere in Time, música do John Barry. Um beijo e até o próximo podcast, gente. Fiquem bem, se cuidem.